tive a oportunidade de conhecer inúmeros imigrantes aqui no Brasil. São inúmeras pessoas, cada uma com uma história diferente. São muitas e muitas histórias que eles me contam. História de luta, história de esperança e de sonhos. Muitos deles lutam para conseguir vencer e realizar esses sonhos. Mas, infelizmente, alguns sonhos não são realizados. E pior que isso, muitos deles encontram coisas que eles jamais imaginariam encontrar no Brasil. São sobre essas histórias de imigrantes que eu vou contar aqui para vocês hoje. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, o canal do G. Bem-vinda, bem-vindo. Essa semana eu recebi muitas pessoas que me chamaram no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que eu falasse um pouco mais do meu trabalho que eu faço aqui em São Paulo, contar um pouco das histórias dos imigrantes que vêm aqui e que nós trabalhamos. Eu já disse algumas vezes, eu sou uma pessoa que trabalho na área social, na área da saúde e na área social. Somos profissionais da saúde e profissionais da área social. Atendemos todas as populações, brasileiros e estrangeiros, que se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Nós cuidamos da saúde dessas pessoas e cuidamos também da cidadania. E nós somos procurados o tempo todo por imigrantes que vêm de outros países e que estão numa situação difícil e que querem emprego, querem conseguir regularizar a documentação. E é esse o nosso trabalho. E junto com esse trabalho, nós também acabamos conhecendo um pouco da história de cada um deles. E são inúmeras as histórias. Histórias que nos emocionam, histórias que contam, histórias que nós vemos acontecer. Muitas nos encantam, nos emocionam, mas também histórias que deixam a gente muito triste. E eu hoje vou trazer para vocês duas histórias de dois rapazes que vieram para o Brasil e que os sonhos, infelizmente, não foram exatamente aquilo que eles esperavam encontrar no Brasil. Um de Moçambique, que é esse aqui, o nome dele é Najib, e outro do Marrocos, que é esse daqui, chamado Hicham. Ambos não se conheciam, mas as histórias eram muito parecidas. O Najib, ele sai de Moçambique há 3 anos atrás, com o destino de vir para o Brasil. O Najib já havia viajado para diversas partes do mundo. Ele importava e exportava produtos de um país para o outro, que eram produtos nocivos à saúde das pessoas, que eu não preciso nem dizer qual era. Ele viajava para diversos países e ganhava muito dinheiro, carregando um produto de cá para lá. Até que um dia ele decide vir para São Paulo e prometeu para ele mesmo que seria a última vez que ele mexeria com esse tipo de coisa. Naquele dia, Najib guardou uma quantidade grande de dinheiro numa pasta. Então ele pensou, eu vou para o Brasil e será a última vez que eu vou fazer isso. E é lá no Brasil que eu quero morar, e é lá no Brasil que eu quero viver. Ele estava dentro de um voo com destino ao Brasil. Ele havia saído da África do Sul. E não sei por qual motivo, naquele dia, havia nele uma tristeza, um sentimento estranho que ele nunca havia sentido. Havia uma tristeza no coração dele, uma dor no peito, uma coisa estranha. Aí, de repente, ele escuta uma voz dizendo que já estavam chegando no Brasil e dentro de poucos instantes eles iriam pousar. Então, por algum momento, ele esqueceu aquela tristeza, aquela dor, aquele aperto no coração, relaxou, colocou um fone no ouvido, uma música leve para pousar. E não demorou muito, ele estava em solo brasileiro, na cidade de Guarulhos. Não demorou muito e ele estava dentro do aeroporto de Guarulhos com sua mala de mão, uma mala com roupas que ele carregava. Tentou se apressar porque ele queria vir logo. Já havia uma reserva no hotel e era para lá que ele queria, não via a hora de tomar uma ducha. Ele já estava pronto, a caminho de procurar um táxi, quando de repente alguém puxou pelo braço. Quando ele olha para trás, eram 2 homens bem vestidos, de paletó e gravata, e disseram, nos acompanhe, por favor. Ele quis dizer alguma coisa, o homem sem escândalo, apenas siga-nos. Foi levado até uma sala, e lá na sala, um interrogatório. E rapidamente, a mala sendo aberta. As roupas sendo tiradas da mão. Os homens procuravam alguma coisa. E o que eles procuravam não demorou 2 minutos. Eles, o pobre, o denunciaram. Ele estava na prisão.
O mundo do Najib havia caído no chão. Tudo que o Najib havia sonhado acabou ali, nas mãos da Polícia Federal. Najib, um moçambicano de 42 anos, acabou sendo preso. Preso por tráfico internacional aqui no Brasil, na cidade de Guarulhos. Ficou preso durante alguns anos e depois recebeu uma liberdade provisória. E foi para um equipamento social aqui em São Paulo, sem documento, sem nada. E ele nos procurou e contou essa história. Ele é um cidadão nascido na região de Cabo Delgado, em Moçambique. E ele não é youtuber, ele não é conhecido, ele é um cidadão comum. E hoje encontra-se preso em São Paulo. Na época, ele nos procurou para fazer a documentação dele, mas ele voltou novamente e continua preso aqui em São Paulo. Infelizmente, todos os sonhos do Najib acabaram ali, naquele dia. Ele que sonhava vir para o Brasil, vencer, lutar e construir um sonho aqui, pelo menos nesse momento, esse sonho ainda não foi realizado. O Hicham, esse rapaz do Marrocos, nascido na cidade de Casablanca, tinha uma família muito bem estruturada, uma família rica. Seus irmãos e irmãs estudaram no exterior. Ele foi o único que nunca quis. Ele queria uma vida diferente dos irmãos. O Hicham me disse que ele sempre foi o filho problemático da família. É sempre aquele filho que dava problema, dava problema na escola, dava problema em todo lugar. E quando ele ficou adulto, um dia ele resolveu casar e teve um filho. Achou que aquilo poderia dar uma mudança na vida dele. Seu pai ajudou, montou um comércio, mas infelizmente o Hicham, ele era um homem que tinha uma dependência química. E sempre na juventude, sempre isso deu problema para a família. O pai dele fez de tudo que fosse possível fazer para tirar o filho desse inferno. E isso nunca foi possível. Até que as leis começaram a ficar duras no Marrocos. E as pessoas que fossem presas com esse tipo de coisa, de produto ilícito, ela ficaria muitos anos presa, talvez até prisão perpétua. O seu pai, preocupado com isso, um dia disse: meu filho, você vai ter que ir embora daqui. Os seus irmãos estudam na Europa, você não quer estudar. Então você precisa sair daqui antes que aconteça uma coisa muito ruim com você. O Hicham tinha um filhinho de 8 anos. Mesmo com uma dor no coração, ele decide mudar do seu país, de Marrocos, e decide vir para a América Latina. Chegou a morar na Colômbia, na Argentina, até que um dia ele decide vir para o Brasil. E foi aqui que ele decidiu se instalar. Quando ele chegou no Brasil, ele acabou conhecendo pessoas que consumiam o tipo de produto ilícito que ele gostava. Ele se afetou muito. O pai dele enviava dinheiro para ele. Ele acabou morando em pensões, hotéis. Mas só que, como o pai percebeu que o dinheiro que ele enviava era utilizado para o consumo desse produto ilícito, o pai cortou o dinheiro. Então o Hicham passa a viver nas ruas em São Paulo. Porque com dinheiro ele não morava em lugar nenhum. E sem dinheiro, então o pai dele achou que talvez o dinheiro estava fazendo mal para o seu filho. Foi aí que nós conhecemos o Hicham. Quando o Hicham nos procurou, porque ele queria um lugar para ficar, e ele queria que nós cuidássemos da documentação dele, que ele havia extraviado pelas ruas de São Paulo e pela Cracolândia. Eu sempre faço um trabalho aqui em São Paulo com os imigrantes, mas existem os imigrantes que não têm problema com o uso de nenhuma substância, nem mesmo álcool, e existem os imigrantes que fazem consumo de todo tipo de droga ilícita, inclusive o álcool. Essas pessoas que têm uma questão de vulnerabilidade e o uso excessivo de drogas ilícitas, essas pessoas são as pessoas que mais sofrem e as pessoas que nos dão mais trabalho. O Hicham era um homem simpático, gente boa, uma pessoa muito boa, querido, educadíssimo com todos nós profissionais. Mas ele sabia que dentro dele havia um vazio. Mas o que me chamava a atenção no Hicham era um olhar de tristeza. Havia nele uma dor.
Uma tristeza que você, quando ele olhava para você, você sabia que ali escondia-se uma tristeza. Eu não saberia dizer para vocês a tristeza que o Richan carregava, mas havia nele, sim, uma dor, uma tristeza muito grande. Um olhar de tristeza, um olhar triste. Mas a gente fazia com que o Richan ficasse feliz, levávamos ele para conhecer os lugares, e nessas idas e vindas para fazer documentação, protocolar documentos, solicitar um passaporte, isso e aquilo, a gente costumava levar o Richan a conhecer um pouco da cidade e começar a tentar experimentar o português, já que ele só falava árabe. E assim passavam os nossos dias. Até que os dias foram passando e um dia o Richan me acompanhou até a Polícia Federal. E lá na Polícia Federal, o Richan saiu muito feliz de lá de dentro com o documento na mão. Ele falou, G, eu consegui documento. E ele ficou muito feliz, porque aquilo faria uma mudança na vida dele. Ele queria trabalhar, ele queria ter emprego, ele queria trabalhar com Uber. O sonho dele era ser Uber no Brasil. Ele falou, G, eu vou comprar carro, meu pai me ajuda, eu comprar carro, eu vou trabalhar, mandar dinheiro para o meu filho. Ele tinha essa esperança, ele sempre falava isso, que quando ele conseguisse o documento aqui no Brasil, ele ia fazer a carteira de motorista no Brasil, ele ia conseguir comprar um carro para ele ia trabalhar aqui no Brasil para mandar dinheiro para o filho dele. Esse era o maior sonho do Richan. E nesse dia, na Polícia Federal, ele me deu um abraço apertado e disse, meu amigo, muito obrigado, você me ajudou muito. Mal sabia eu que aquele dia seria o último dia que eu veria o Richan vivo aqui no Brasil. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, e o Richan, eu imaginava, bom, o Richan com certeza deve estar fazendo curso aqui para fazer a carteira de motorista no Brasil. Eu perdi o contato com o Richan porque o Richan ele ia receber o dinheiro do pai dele, ia alugar um quarto para ele aqui em São Paulo, uma pensão, alguma coisa assim. Então eu sabia que o Richan estava encaminhado. Que é assim, nós pegamos os nossos imigrantes, cuidamos e tem um momento que a gente se despede deles porque agora eles vão seguir a vida. E foi o que eu imaginei que aconteceria com o Richan. E após 3 meses, 4 meses, um dia eu recebo uma ligação. Uma ligação de um irmão do Richan, me ligou do Marrocos. E o irmão dele, que falava pouco português, me disse, G, aconteceu uma tragédia. O Richan foi encontrado morto dentro do quarto. Aquela informação foi no meio do trabalho, eu estava trabalhando, eu falei, como? O que aconteceu? Sim, o meu irmão foi encontrado morto dentro do quarto em São Paulo. Nós não sabemos o que aconteceu, porque nós não sabemos se alguém tirou a vida dele ou ele mesmo tirou a vida dele. Ele estava com um tiro na têmpora. Aquilo para mim foi a imagem do Richan, aquele olhar de tristeza, imediatamente veio novamente. Parece que ele sabia que ele morreria. Foi muito triste. Mas mais triste ainda é o que eu vou contar para vocês agora sobre o que aconteceu depois da morte do Richan. Vocês não fazem ideia do problema que dá quando um estrangeiro perde a vida aqui dentro do nosso país. A burocracia é muito grande. A família do Richan é uma família que tem uma vida muito boa, uma família rica. A família do Richan, quando ficou sabendo, obviamente, que foi um sofrimento intenso para a família, mas a família queria o corpo, queria receber o corpo no Marrocos. Os pais do Richan pagaram muito caro, enviaram dinheiro, mais de 50 mil reais para receber o corpo, esse translado para o Brasil. E demorou muito, gente. Demorou 3 meses para que a família recebesse o corpo do Richan lá em Marrocos. E a cena que eu vou mostrar para vocês agora é a cena de uma família que quis tirar o sofrimento do filho que morava no Marrocos para mandar para o Brasil para tentar melhorar a vida. E eles recebem o filho morto dentro do caixão no Marrocos. E aí o irmão dele me manda um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Se coloque no lugar dos pais, dos irmãos desse rapaz. A tristeza que foi receber esse filho morto. Depois de 3 meses de luta para receber o corpo. Olha. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الحياة من الصحاب ومن يأتنك يا دنيا دواهي فدوسي لو صاحب
quis encerrar com o vídeo do Hisham, porque eu sei que muita gente tem vontade de vir para o Brasil. Nós sabemos disso. Mas as pessoas precisam estar preparadas. Porque não é só para o Brasil, para qualquer país do mundo que você vá, você não sabe o que vai acontecer. É por isso que você tem que ter a cabeça boa, ter pensamento positivo, vir com o coração limpo e vir com vontade de lutar, mas principalmente se cuidar. Porque quando você vem para um país que não é seu, você tem que cuidar de você, cuidar muito de você, cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas, porque se você perde a vida aqui no país, ou se você vai preso, as coisas são muito difíceis de serem resolvidas. Muito difícil, principalmente para quem chega a ficar numa situação de vulnerabilidade. Eu quis trazer essas duas histórias para vocês, são histórias tristes, mas que eu convivo com elas todos os dias. Então, eu fiz o último vídeo falando sobre o meu trabalho aqui de imigração. O meu trabalho com imigrantes aqui em São Paulo é com imigrantes que têm tragédias pessoais. Uma vida muito difícil. E eu tento diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas. Às vezes eu consigo. Então, eu queria contar um pouco para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha assustado vocês que querem ir para o Brasil. Que você tem que vir, sim. Porque o que aconteceu com essas pessoas não significa que vai acontecer com você. Mas é para você pensar sobre a sua vida. Para você cuidar da sua vida. Se acaso você vier para o Brasil ou se você for para qualquer outro país do mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, deixa seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.